explora os poços de petróleo do Iraque? Das empresas americanas. Não, mas eles pagam por isso. A gente também paga pela energia de Itaipu. Né? Uma tarifa que os paraguaios reclamam com toda a razão. Com toda a razão. Ah, mas tem um contrato que está lá estabelecido há séculos. É um contrato injusto. É um contrato injusto. Ah, mas o Lula reajustou. Reajustou. O primeiro passo continua sendo injusto. É bom para a gente economicamente? É ótimo. O contrato economicamente para o Brasil é um espetáculo. Pagamos muito pouco ao país vizinho pela energia que ele não consome, nós consumimos e pagamos muito pouco para ele. Pela lógica econômica, é extremamente vantajoso. Pela lógica do contexto das nações, é assim que deve ser a relação entre os estados? Que parece que não. Então, assim, o primeiro passo já foi dado. Hoje, existem várias formas de você extorquir um outro país. Então, os Estados Unidos invadiram o Iraque. A justificativa pelo qual invadiram até hoje não foi confirmada, inclusive foi negada. E hoje eles exploram, as empresas americanas, inclusive pela família do ex-vice-presidente, exploram grande parte dos poços de petróleo nos Estados Unidos, que é uma necessidade dos Estados Unidos. Ele precisa de petróleo, é uma nação baseada no consumo de petróleo. Então ainda há extorsão de outros povos, ainda há guerras, que é o último item que o Aliomar Balieiro coloca, ele coloca extorsões de outros povos e também coloca guerras e conquistas. Né? Guerras e conquistas. O território continua deles, o problema continua deles, no caso do Iraque, mas o petróleo agora está disponível ao governo americano. Exemplos de entradas que não constituem receitas. Quando você vai participar de uma licitação pública, você não precisa lá em determinado momento apresentar uma caução como garantia do contrato para que você comece a atuar na obra, né? Caução ou depósito. Esse dinheiro que entra porque você está dando para o Estado? Não, entra para garantir que você vai terminar a obra. Terminada a obra, o que é que acontece com esse dinheiro? Volta para você. Esse dinheiro, então, é receita pública? Não é receita pública, é uma mera entrada. Você está questionando na justiça se é não devido determinado tributo. Foi lá, depositou em juízo, entrou com uma ação, né? Depositou em juízo e está discutindo se aquele tributo era ou não devido. De fato, isso é uma receita pública? Não. Pode ser usado? Não podia até 98. Depois de 98 apareceu uma lei dizendo o seguinte, olha, até que pode. E por que essa lei apareceu em 98? Estávamos em pleno reajuste da economia brasileira, no meio do plano real. Hiperendividados, sem dinheiro, serviço público pós-Constituição de 88 crescente, a gente tinha uma hiperinflação. Vocês não viveram essa época, graças a Deus, eu era criança e me lembro perfeitamente. Minha mãe recebendo o salário e chegando em casa desesperada para ir no supermercado fazer aquela feira estoque, parecia que ela tinha um restaurante ou sei lá o quê. Porque se ela fosse no outro dia, ela já não comprava as mesmas coisas. Isso era a hiperinflação no Brasil até a década de 90. Eu lembro perfeitamente. Os produtos sumiam das gôndolas, aquela bendita daquela maquininha que ficava lá remarcando o preço, passava várias vezes por dia no mesmo produto. Então a gente já teve isso na nossa história econômica, que demorou bastante tempo para sair. Na hora que saiu, que foi o tempo do reajuste econômico, que começou com o plano real e nos deu hoje o que temos hoje de possibilidades para que a gente possa decidir se vale ou não gastar em gasto social. Nessa época não tinha dinheiro, tinha muita dívida e o Estado precisava não só diminuir o investimento para ajustar as contas. Pense uma pessoa física super endividada. Você está super endividado, você deve no cartão de crédito, você deve um cheque especial, você deve os colegas todos da sala, você deve para o seu pai e para sua mãe. Como é que você vai fazer? Primeiro, você vai parar de gastar. Diminuição do gasto do Estado, só com o absolutamente necessário. No caso do Estado, ele pode parar de pagar servidor? Não pode. Não paga o servidor, mas não dá aumento.
No caso do custo de manutenção dos bens do Estado, ele pode, por exemplo, parar de comprar soro, insulina no hospital? Não pode. Compra, mas compra pouco, compra quando dá, não é assim? E assim aconteceu. A gente começou a diminuir o gasto do Estado com um monte de coisa. Algumas áreas do Estado, você fala assim, não, carro eu não posso ter mais. Não vou ter mais carro, vou andar de ônibus, vende o carro. Foi o que o governo fez? Não, certas áreas da economia não compete ao Estado atuar. Vou vender, privatização. Então o Estado fez uma série de medidas para diminuir o seu custo fixo, a sua despesa, renegociou a dívida externa, você está devendo a todo mundo, não pode pagar ninguém, você vai, conversa com cada um e renegocia. Tá? Olha, eu posso pagar em tantas vezes, perdoe tanto, tire os juros e eu parcelo em tantas vezes. Nós, enquanto nação, também fizemos isso. Só que a gente de repente olhou para o lado e tem que achar dinheiro. Aí olhou lá para a conta da justiça, aquela dinheirama paradinha lá. Né? A gente sabe que isso não é receita. A gente sabe que isso daí é mera entrada. Mas, diante da necessidade de precisar de dinheiro, aí saiu a lei iluminada. Né? A lei iluminada, uma lei de 98, que diz o seguinte, olha, os dinheiros que estão em depósito judicial, eles poderão sim ser usados. Professora, e se perder a ação e precisar devolver? Considerando o tempo que demorava, e ainda demora, uma ação no Brasil, na hora de devolver eu já resolvi minhas contas. Essa foi a lógica. Depois a gente vê como faz. E assim foi feito. Né? E assim foi feito. Então, tecnicamente não é receita, mas tem uma lei que permite que ele não diz que é receita, não dá a ela a natureza jurídica de receita, mas permite a sua utilização. Tá? Não é que ela se transformou em outra coisa. Essas despesas, as receitas que podem ser utilizadas com despesas de capital, né? As despesas que vão fazer parte da infraestrutura de atuação econômica do Estado, essas receitas, elas são chamadas de orçamentárias. Por quê? Porque elas podem ser utilizadas no orçamento. São receitas orçamentárias. Eu estou começando a introduzir um pouquinho a classificação, mas a gente vai ter um tópico específico da classificação. E as que não podem ser utilizadas com despesa de capital, né? Que são aquelas provisórias, calção, fiança, por exemplo, são chamadas de receitas não orçamentárias, porque elas não podem gerar uma despesa de capital, elas não podem estar dentro do orçamento e gerar uma despesa de capital. Receita pública se confunde com patrimônio público? Não. Receita pública é uma coisa, patrimônio público é outra coisa. Então, que coisa é uma coisa e que coisa é outra coisa? Vamos lá. O patrimônio público, ele implica a totalidade dos direitos e obrigações suscetíveis de avaliação pecuniária. Quando você morre e você deixa para os seus sucessores a sua herança, você deixa o quê? Haveres e deveres. Você deixa o seu patrimônio. No Estado não é diferente. Então, no Estado, o que será o patrimônio do Estado são os haveres e os deveres, a totalidade de obrigações suscetíveis de avaliação pecuniária e dos direitos também, né? Direitos e obrigações suscetíveis de avaliação pecuniária. Quais são os tipos, né? No que é que se subdivide um patrimônio público? Patrimônio real, né? Que advém daquele conceito do direito civil de bens reais, né? O patrimônio real, o patrimônio financeiro, que tem os créditos, os débitos e os ativos, e o patrimônio imaterial, né? Direito ao dono, direito de propriedade, todo e qualquer direitos autorais, qualquer patrimônio imaterial que o Estado seja detentor. A nós do direito financeiro, o que é que interessa do patrimônio do Estado? O patrimônio financeiro, ativos, créditos e débitos. Esse é o que interessa para nós no direito financeiro. O patrimônio real e o patrimônio imaterial, a mim não interessa. Tá?
Talvez para a contabilidade pública, na hora de apurar o patrimônio do Estado, interesse todos. Para mim, no direito financeiro, me interessará o patrimônio financeiro do Estado, principalmente no que se refere às receitas, que é um dos subtópicos do patrimônio financeiro. Então, a receita, ela é um subtópico de um dos itens do patrimônio do Estado, mas não é sinônimo de patrimônio do Estado. Tá? Às vezes, aquele Estado pode estar numa situação deficitária no cômputo geral do seu patrimônio e ter receita disponível na conta única, porque ele tem mais contratos a vencer, mais débitos do que efetivamente o que ele é capaz de produzir. Mas naquele momento a conta dele está positiva. A conta de receitas públicas pode estar positiva e o cômputo total do patrimônio pode não ser positivo, numa determinada situação fática, tá? Num momento. Não está vencido o contrato, mas se você for olhar em termos patrimoniais, o patrimônio está comprometido com o contrato que deverá ser honrado aí com o passar dos anos. O empréstimo público, por exemplo. Até aqui tudo bem? Existe um conceito doutrinário e um conceito legal de receita pública. O conceito doutrinário vocês vão encontrar recorrentemente nas provas, tá? Concursos que vocês façam para os tribunais de contas já abordam o conceito econômico também. Concursos só jurídicos, só para as carreiras jurídicas, abordam geralmente o conceito doutrinário. No meu livro, o Direito Financeiro, eu coloco os dois conceitos. Até que para vocês, numa situação prática que vocês enfrentem mais para frente de um concurso, vocês saibam como responder, tá? O conceito clássico mais referido é o do Aliomar Balieiro, que fala que receita pública é a entrada, se vocês não quiserem anotar, está no livro, é a entrada que, integrando-se no patrimônio público, sem quaisquer reservas, ou seja, não é condicionada, condições ou correspondência no passivo, venha crescer o seu vulto como elemento novo e positivo. A Aliomar Balieiro, então, coloca que receita é aquilo que acresce no patrimônio, avulta o patrimônio. Isso é receita, o conceito doutrinário do Aliomar Balieiro. O que é que eu chamo a atenção para vocês? Que o Manual Técnico de Contabilidade aplicado ao setor público, que é uma norma, é uma portaria da STM, da SOF, a portaria número 3 de 2008, ele fala de receitas. E vocês vão ver que ele aborda duas possibilidades de conceito de receita. Então eu vou ler de novo do Aliomar e na sequência eu vou ler o do Manual Técnico e do Unicasp, que são as normas internacionais aí de contabilidade aplicáveis ao setor público. Receita pública para o Aliomar. É a entrada aqui, integrando-se no patrimônio público, sem qualquer reserva, condições ou correspondência no passivo, venha crescer o seu vulto como elemento novo e positivo. O que é que diz o manual técnico? Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos. Viu que o conceito legal é mais amplo? Para o Aliomar é só o que avulta o patrimônio. Para o manual, que é a norma que está válida, não é doutrina isso, é a lei que está válida, é uma norma, não a lei, é uma norma, né? Uma resolução. O que é receita? Benefícios econômicos durante um período contábil, geralmente é um ano, sobre a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos é o conceito do Aliomar, ou diminuição de passivo. Então, se não entrou dinheiro nenhum e diminuiu o passivo, a gente está falando de receita pública, pelo conceito normativo, tá? Que resultem em aumento do patrimônio líquido. Agora, ele fala que é necessário o aumento do patrimônio líquido. Que resultem no aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos proprietários da entidade. Ou seja, eu, como sócio, aporto dinheiro. Isso ele está falando especificamente do setor privado, né?
o aporte que no setor público será qualquer um daqueles meios que a gente viu lá. Divide-se em pública quando oferida por ente público e privada quando oferida por ente privado. Receita é tudo que aumenta a situação líquida de uma entidade. Então, o que aumentar a situação líquida de uma entidade será a receita. E se o que aumentou a situação líquida de uma entidade for simplesmente a redução do passivo, isso é receita. Essa é a diferença do conceito que está na norma para o conceito que está na doutrina, tá? E essa doutrina é uma doutrina que vem se estendendo aí desde a década de 60. É uma boa doutrina, mas a gente tem de pensar que quando vocês estiverem fazendo um concurso para tribunais de contas, não fique só o conceito doutrinário, que vai ser insuficiente. Pode falar. Professora, a senhora pode dar um exemplo de um caso em que há uma diminuição do passivo sem alterar o ativo? Tá. Diminuição, já vou voltar para ele, já ponho o exemplo aqui na luz. Vou voltar. Deixa eu só terminar aqui o conceito. Receita orçamentária. São todos os ingressos disponíveis para a cobertura das despesas orçamentárias. Então, quando eu uso a palavra orçamentária ao lado de receita, inevitavelmente eu tenho de pensar numa despesa que está prevista no orçamento. Só tem sentido falarmos de receita orçamentária quando há uma despesa prevista no orçamento. Algo que o orçamento disse, gastaremos com isso no próximo exercício. Aí tem sentido você falar de receita orçamentária, tá? São todos os ingressos disponíveis para a cobertura das despesas orçamentárias e operações que, mesmo não havendo ingresso de recursos, financiam despesa orçamentária. Viu que eu coloquei aqui? Mesmo não havendo ingresso de recursos, financiam despesa orçamentária. Professora, como é que é uma receita que acontece sem que haja ingresso de recurso e que ainda por cima financia uma despesa orçamentária? Percebe que o conceito legal ele é muito mais amplo, que o doutrinário não dá conta de responder, por exemplo, essa pergunta que você me fez? Essa pergunta que você me fez, ela tem lógica dentro do conceito da norma contábil, do NICASP e da resolução, mas ela não tem sentido no conceito jurídico normativo que a gente reproduz nos livros de direito financeiro. Esse conceito deve ser recepcionado e interpretado segundo os limites que dispõe a legislação específica, principalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí vem a Lei de Responsabilidade Fiscal e fala o seguinte, olha, tá bom que eu posso ter receita sem efetivamente ter tido uma entrada, porque o meu conceito de receita é amplo. Mas eu vou sair aí fazendo despesa sem mostrar de onde vem a receita? Não, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe. Aí a gente vai ter de encontrar dentro da formulação contábil do órgão as formas de você diminuir o seu endividamento líquido. Se não for necessariamente com captação de receita, deve ter alguma outra forma. Por exemplo, um contrato que encerrou no final do ano e eu não tenho mais de pagar aquele contrato. Era um contrato de longa duração, tinha mais de 2 anos, ele já vinha sendo contado dentro do meu orçamento anual, estou respondendo a sua pergunta, ele já vinha sendo contado dentro do meu orçamento anual, passou esses 2 anos, o contrato foi encerrado e eu não tenho mais aquela despesa e eu mantenho o meu nível de arrecadação, não preciso nem aumentar. Eu mantenho. Apareceu receita? Apareceu. Uma receita que eu vou poder destinar a outra despesa orçamentária. Mesmo que não tenha havido aumento da arrecadação tributária. Alguém não entendeu isso? Então, o conceito normativo é importante, guardem ele na cabeça, mas ele é um pedaço do conceito legal que a gente utiliza hoje em dia, tá? E esse conceito legal, professora, como é que anda ele? Esse conceito legal, ele está hoje em resolução. A gente está com as normas do direito financeiro, elas estão dentro do Congresso, há vários projetos de lei. O último capítulo do meu livro mostra todos os projetos e quais são os principais pontos que eles estão abordando. E haverá alterações na Lei Geral das Finanças Públicas, que é a 4320 de 64. Haverá algumas modificações dela. Quando chegar esse tempo, a gente já deverá ter
né? Já era para ter feito em 2012, né? Ter acolhido o sistema da contabilidade aplicado ao setor público. Como não conseguimos em todos os entes da federação se